Aleluia. Amém? Nós vamos ficar de pé e vamos iniciar o trabalho do Senhor com uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, queremos te louvar e te agradecer por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Meu Deus, nos ajude em tudo, nos guarde, nos purifique, cubra-nos com o teu sangue, abençoa cada um de nós e abençoa o teu trabalho nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assentos e nós já vamos louvar ao nome do nosso querido e amado Deus, que é para todos sempre. Vamos cantar, querido, 127.
8. Aleluia, Jesus. Vamos ver se a melodia é compatível com o arranjo. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. É o 89. De Oh, sua glória a rapidez Jesus. é Aleluia. compatível. Conta-me, Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu, dá-nos pra me libertar a sua paixão e morte, a promessa do jardim, não houve coisa que desce o sofrimento assim. Eu só posso cantar.
vamos continuar, querido, louvando ao nome do nosso Deus, que é digno de honra, digno de glória, digno de todo o louvor. Aleluia, Ele é muito bom, querido. Deus é muito bom. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Vamos ao TR 137. Vamos ver se os irmãos pouco escutam. Eita Deus! Glória! Aleluia, vamos ver sua noite também. Vamos estar orando nessa oração. Eu quero pedir aí para o Cleiton
algo muito grande, irmão, está preparando. Algo muito grande para a gente e já sabe o que é. Mas a vitória, ela é do povo. Amém. Ore, vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, santo, fiel, poderoso, digno de honras e glória e de todo louvor. Oh, Pai amado, eu quero te apresentar, ó Deus, os teus servos. Aleluia, que não puderem estar aqui, ó Deus, por motivo de outros, ó Deus, por motivo de enfermidade. Ó Pai, aqueles que estão enfrentando, ó Deus, problemas difíceis, ó Deus, curas de enfermidade. Visite, ó Pai, a mãe da nossa irmã Irlande, a mãe da nossa irmã Cleide. Ó Pai amado, vá, ó Pai, visitar todos os enfermos. Aleluia, visitar, ó Deus, o nosso Luiz, a sua mãe. Ó Pai amado, livre, ó Deus, a primeira causa. Visite aqueles, ó Deus, que estão negligenciando a tua obra. Ó Pai amado, ó Deus, onde está aqueles que estão sem força, aqueles que estão, ó Deus, aleluia, enfrentando de alguma forma algum problema, para não estar aqui, ó Deus, nesta noite, ó nesse trabalho. Pai, eu te apresento, ó Deus, aleluia, essas ações malignas, ó Deus, contra esta obra. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assentos. Nós vamos estar já dando ouvido, né, às nossas irmãs, as mulheres Ebenezer, louvar ao nome do nosso Deus. Ele está aqui, está conosco esta noite. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Mulheres Ebenezer, salve a igreja. Com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória, aleluia, glória a Aleluia, glória a Deus. Povo judeão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha do malvados e medrosos, do caminho ao voltar. Povo judeão, eu vou marcar a tua história, te darei um livramento, pois somente por 300 eu te darei vitória. 32.000 é a capacidade para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse: ache bem, ainda tem
com a leitura da palavra de Deus. Como disse, estamos sentindo falta de alguns irmãos. Hoje eu pensei que o irmão Zé Luiz hoje está conosco. Aleluia, glória a Deus. De manhã ele estava ensaiando com tanta alegria. E muita gente não encontrado ele aqui, mas Deus sabe de tudo e todas as coisas, né? Essa semana eu fui visitá-lo, mas ele estava trabalhando e provavelmente deve estar no trabalho, pois, como os irmãos sabem, faleceu a mãe do nosso amigo irmão Pepeu. E geralmente, quando isso acontece, ele fica lá dando suporte grande, pois é uma pessoa de confiança da família. Isso é bom, né? Mas a gente vai conversar com ele, pois a gente precisa ver mais esforço para vir à casa de Deus. Hoje, diante de tudo que aconteceu, eu confesso aos irmãos que eu pensei hoje em ficar em casa para dar uma relaxada na mente. Mas a obra de Deus, ela é uma obrigação nossa e precisamos estar aqui. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo de número 21, versículo 15. Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo de número 15, e o versículo de número, ou melhor, capítulo 21, e o versículo 15 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. O 18: Na verdade te digo que, quando era mais moço, te servia a ti mesmo, andavas por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás a tua mão, outros te servirão e te levará para onde tu não queres. Amém? Vamos mais uma vez estar orando. Senhor Deus, Pai bendito, santo, fiel, poderoso, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meu Deus amado, abençoa, Deus, a cada um de nós. Fala conosco, Deus, essa noite. Usa-nos, ó Deus, leva-nos uma palavra para a tua igreja. Meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, nós vamos já estar ouvindo alguns irmãos, e desta feita nós ouviremos a nossa irmã Neuza. Ela está com a oportunidade desta noite. Aleluia! Amado de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar aqui com as irmãs, o pastor, as missionárias, né? E é muito bom a gente estudar a palavra de Deus, né? E eu
pedir a Deus, Deus, não deixa eu faltar no dia do estudo, não, porque o pastor, ele ensina a gente e a gente aprender, né? E eu preciso muito. E eu louvo a Deus, né? Porque Deus tem me trazido toda terça, né? Em nome de Jesus. Não só toda terça, e eu peço a Deus para também vir os outros dias. Mas eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, pois, veja, eu vou aqui agradecer. Pois hoje eu fui ali na casa da costureira, era uma roupa minha, e eu não ia passar pela casa da irmã, né? E Jesus tocou no meu coração, eu ia passar só pela casa da irmã Maria. E Deus disse assim, entre aí. Aí eu chamei, aí a filha dela veio. Eu nem sabia que ela estava doente, a irmã. E aí Deus disse, falei com ela, disse a ela que tinha vindo na casa da costureira. Ela é uma amiga que ajuda muito quando está precisando da obra. Eu vou lá, ela ajuda. Eu sei que ela ajuda. Glória a Deus! Eu sei que eu disse assim, eu vou fazer uma oração. Ela tossindo muito. E ela e a filha. E aí eu orei, distante um pouquinho. Ela ficou sentada e eu mais ou menos assim. Orei, e quando eu orei, e terminei a oração, eu pedi água à menina, ela desmaiou. A irmã passou mal, tomou aquele rompou e caiu lá. Aí a menina no sofá, aí a menina correu, eu disse, não, se acalme. Aí eu soltei o copo d'água e corri, fui contar ela. Ó, irmã, ela estava, pastor, gelada. Foi embora. Gelada, ó, suou, derramou suor e deu aquele ronco e foi-se embora. E a menina começou, eu disse, não, se acalme. Aí Deus disse, vai até ela, dá 2 açougues no Aleluia! e olha, bota a mão no coração dela e vai. Deus mandou eu fazer do mesmo jeito que eu fiz. Irmã, quando eu fiz que dei 2 açougues, a irmã deu aquele pulo. E abriu aqueles olhos e disse, foi o que, fulana da filha. E eu disse, não diga nada não, não foi não. E ali ela chamou o filho dela, a irmã chamou o irmão, ele veio ligeiro no carro, e ali eu comecei a orar, e ali a irmã ficou boa. Vomitou tudo para fora, ela vomitou. A menina pegou o balde ligeiro, corra, sustentei ela botou tudo para fora. Depois que ela botou, ela melhorou. E eu disse assim, Deus, se eu não tivesse entrado naquela casa, e a irmã, se eu não tivesse me obedecido, Deus, mas obrigado, Senhor, porque eu obedeci e fui lá andar ela, e ela estava doente que eu não sabia. Eu louvo a Deus, agradecendo por ela, né? Porque Deus deu grande livramento a ela. Tanto ela como o filho dela que caiu ali naquelas escadadas ali, que foi bater embaixo, quase que morre. E ela, a irmã, ela faz parte com irmã Maria. E eu louvo a Deus porque ela está de pé. Aí mais levaram ela para o médico, né? O filho que não é crente levou para o médico. Mas ela é angélica, ela crê. Eu chego lá, ela deixa eu orar, entendeu? E ela pede oração. Aleluia. Sem a oração ela vai. E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, né? E eu vou ler aqui. 37, né? Vale dos ossos secos, né, pastor? Aleluia. Eu fui convidada para pregar e o Senhor, ele disse a mim que ia me dar sabedoria. Porque eu não sou pregadora, mas o Senhor disse que vai
E ali o Senhor foi no Vale dos Ossos Secos. Pois ali o Senhor mandava, eu mandei ler, e ali Deus mandou, me deu a palavra, porque eu não tenho, eu sou tão pequena, mas o Senhor é maior. E ali, no Vale do Osso Seco, e eu louvei a Deus porque o Senhor fez, não foi eu, foi o Senhor, porque eu não tenho nada, eu só tenho Jesus na minha vida, nas nossas vidas, e eu louvei a Deus porque o Senhor fez, do mesmo jeito que Deus fez com ele e fez comigo, né? Que eu passei 7 anos tirado numa cama e ele virou para a parede e pediu a Deus e deu Deus 15 anos. Aleluia, Jesus. Deu 15 anos a ele. 15 anos a ele novamente, para ele viver, Ezequiel. A mesma coisa foi eu. Jesus me deu novamente 15 anos para eu viver, porque estava ali com os ossos, com os nervos secos, e ali Jesus trabalhou, deu vitória e juntou os nervos com as carnes, com tudo, e Deus botou tudo no lugar. Isso é que é um Deus grande, irmão. Deus ele vai, Deus ele assina, Deus ele age, Deus ele decreta e Deus ele cura. Glória a Deus. E eu louvo a Deus e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Alguém também está com oportunidade? Aleluia. O que a tua pena fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde manamente Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Também, irmão. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor nesta noite. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sei, irmão, dizer que o Senhor ele é bom. Glória. Eu sei dizer que ele faz. Aleluia. O que ninguém pode fazer, aleluia, o Senhor ele pode, irmão. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Eu vou deixar aqui Salmo, o 121, que diz: que eleve meus olhos para os montes, de onde haverá o meu socorro, o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E vou deixar aqui, aleluia, 122. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, então se alegre, irmão. Aleluia, glória a Deus, o número está pouco. Aleluia, mas o Deus está aqui, o Senhor está aqui. Glória. Aleluia, o Senhor não está preocupado. Aleluia, com multidões, sim. Glória a Jesus. Ele está preocupado com o adorador. Aleluia, aquele que adora Espírito e verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos adorar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar. Aleluia ao Senhor. Que Ele é poderoso. Ele é digno de louvor, de glória. Aleluia. Glória a Jesus. Ele que é digno de tudo, irmão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Vamos orar, aleluia, por aqueles irmãos, irmão, que não chegou. Aleluia, a gente não sabe, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor conhece o andar, o pensamento. O Senhor sonda. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe de tudo é o Senhor. Glória a Jesus. Não sabemos de nada, mas o Senhor, aleluia, Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Pode soltar, irmão. Glória a Jesus. Eu vou adorar para a honra e glória do Senhor. Glória a Jesus nesta noite. Aleluia, glória a Deus.
Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. Eu sei que deveria ter, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas tua coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu deveria ser. Eu me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. Ele era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas tua coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia! Glória a Deus! Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas tua coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Eu agradeço essa rica oportunidade. Aleluia. Quando os irmãos for orar, glória a Deus, apresente nossa festividade na mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, está se levantando. Aleluia. Muito alto, mas o Senhor Ele está no controle. Aleluia. Da situação. Aleluia. Só se levanta para cair. Aleluia. Glória a Deus, porque o maior é Deus. Aleluia. Glória a Deus, vamos orar, irmão. Aleluia. Porque se a gente não orar, aleluia, não tem som. Vamos orar para que o Senhor venha trabalhar em nosso meio, para suprir toda a necessidade dessa festa. Aleluia, porque a festa não é para a gente. Aleluia, mas sim é para o Senhor. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós vamos ouvir a nossa missionária Cristiane. Ela vai fazer a oração pelos irmãos que vão contribuir com o dízimo de ofertas e vai louvar a Deus por isso. Oh, aleluia, glória. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
em sua palavra já ouvimos alguns louvores. Deus, Ele tem falado poderosamente para as nossas vidas e a gente fica feliz em ouvir a voz de Deus e saber que Deus, Ele está presente no recinto e fala conosco. Todos nós estamos tratando de um assunto muito bonito que é o vaso, o oleiro e Deus. Aleluia, De Jeremias. E a ordem de Deus para Jeremias foi que ele descesse à casa do oleiro. E existem momentos que Deus, Ele quer falar conosco em secreto. E muitas vezes Deus, Ele quer que a gente aprenda sem que ninguém fale. Porque tem coisas que o diabo não pode ouvir. Tem coisas que são segredos de Deus para conosco. Eu disse aos irmãos na semana passada que Jeremias desceu à casa do oleiro e Deus não falou com Jeremias. Mas Jeremias entendeu que Deus, ele queria dizer o que Deus queria falar. Foi depois de tudo que acontece, aí a Bíblia diz no versículo número 5 que então veio a palavra do Senhor a ele dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez a casa do oleiro? Então Deus estava dizendo para Jeremias: a lição que você aprendeu aí, eu não posso fazer não, Jeremias. Então Deus, Ele falou com Jeremias, somente Jeremias observando o oleiro. E esse oleiro é um tipo de Deus nesse texto. O vaso somos nós. Aleluia, Jesus. E nós estamos aprendendo algumas lições nesse texto. Em uma das lições, o que nós aprendemos é que Deus, Ele não desiste do crente. Porque, observando o texto, nós vemos que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Aleluia, mas o oleiro, ele não pegou no outro barro. Aleluia. O oleiro, ele não deixou aquele barro de lado. Aleluia. A Bíblia diz que o oleiro pegou o mesmo barro e foi fazer outro vaso. Aleluia. Isso é um sinal de que Deus, Ele não desiste Aleluia. de ninguém. Quando a gente fala que Deus, Ele não perde para o diabo, é a maior verdade, porque nesse texto nós vimos isso, que Deus, Ele não desiste. Talvez você esteja preocupado com algo que esteja acontecendo. Ah, Jesus, o meu filho, ah, Jesus, o meu esposo, a minha esposa. Aleluia, Deus, Ele não desiste de ninguém. Aleluia, glória a Deus. E na leitura que nós fizemos, nós vemos um exemplo claro de alguém que Deus, Ele não desistiu dele, que foi o apóstolo São Pedro. Aleluia. O apóstolo São Pedro, irmãos, ele, para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo São Pedro, ele é conhecido por 3 nomes. Um dos nomes dele era Simão, o outro era Pedro e o outro era Cefas. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Quando a gente olha para o nome Simão, Cefas, quando a gente olha para o nome Simão, a gente vê que esse nome significa aquele que ouve. Observe que
fala de Pedro como Simão, fala de um pescador de peixe, fala de alguém, aleluia, que tinha uma vida comum, alguém que trabalhava, mas alguém que ouvia. Aleluia. O nome Simão, ele aparece cerca de 9 vezes no Novo Testamento, esse nome Simão. E tem uma coisa importante desse nome Simão, é que quando Jesus queria corrigir Pedro, Jesus não chamava pelo nome de Pedro, Jesus não chamava pelo nome de Cefas, Jesus chamava pelo nome dele, Simão. Quando Jesus chamava, ele dizia: epa, o que é que está acontecendo? Por que Jesus está me chamando de Simão? Aleluia, meu Deus. Eu estava comentando com a missionária dias atrás, que quando um pai ele chama o filho pelo nome dele, ele já sabe que alguma coisa de errado ele fez. Porque chama-se fulaninho, mas quando foi errado, o pai chama logo pelo nome, fulano. Então quando chama pelo nome, ele já percebe. Aleluia. A gente observa, irmão, Jesus, ele gostava muito de, às vezes, chamar as pessoas por coisa séria, pelo nome. A gente observa como Jesus ressuscitou. Aleluia. A Bíblia diz que Maria, quando foi perguntar ao anjo que estava ali, porque ele perguntou pensando que era um jardineiro, diz que Jesus olhou para ela: mulher. Mas quando Jesus olha para ela e diz assim: Maria, a Bíblia diz que ela conhece que era Jesus, quando Jesus chama ela pelo nome. Aleluia, glória a Deus. Então, todas as vezes que Jesus se referia a Pedro como Simão, Jesus estava chamando a atenção dele. Jesus estava querendo ensinar alguma coisa a ele. Jesus estava querendo mostrar alguma coisa para ele. Jesus estava querendo adverti-lo de alguma coisa. Então, quando ele chamar o teu nome, sabe que tem algo para te ensinar. Aleluia, glória a Jesus. Já o nome Pedro, o nome Pedro significa pedra. Mas não dá, eu só posso cantar grande. Aleluia. Quando Jesus chamava Pedro, ele se referia a Pedro com pedra, com pedrinha, com fragmento de pedra. A gente acontece quando Jesus diz a ele: tu és Pedro. Jesus está dizendo: tu és pedrinha, tu és fragmento de pedra. A gente observa que quando Jesus ele chama Pedro, Jesus chama ele dizendo: de agora por diante serás pescador de homem. Aleluia. Então o nome Pedro, ele também traz esse peso de alguém que é pescador de homem. Não é mais aquele trabalhador, aquele homem que estava no barco, que estava no rio. Agora não. Agora era homem que estava para liderar, era homem que estava na frente. Aleluia. E a gente observa que Jesus ele dá essa ênfase a Pedro, quando diz sobre esta pedra, que ele se referia a ele como rocha, tu edificarás a minha igreja. Já o nome Cefas significa pedrinha ou cheixos. Quando Jesus, irmãos, como eu falei, quando Jesus queria chamar a atenção de Pedro, Jesus chamava ele pelo nome. A gente já viu a semana retrasada que Pedro era casado. E quem tem sogra tem esposa. Então Pedro era casado. Pedro tinha uma casa em Cafarnaum. Pedro era muito espiritual. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes começam a julgar a gente pelo passado, começam a julgar a gente, aleluia, pelas coisas que a gente faz, mas muitas vezes se esquece de
que Pedro era espiritual, Pedro era, irmãos, um homem de muita fé. Glória a Deus. Porque é muito bom, irmãos, a gente falar mal dos outros. Jesus, é desse jeito. É muito bom quando a gente pega um coitadinho e começa só a baixar a lenha nele. E não parar para olhar as qualidades dele. Mesmo quando falha, mas a gente tem que olhar as qualidades dele também. Desse jeito, aleluia. É verdade. Pedro era um homem de muita fé. Aleluia. Glória a Deus, meu Deus. Semana passada, quinta-feira, eu falei sobre isso, sobre o mar. Quando a tempestade veio, que viram, que disseram que era um fantasma, Pedro começou a prestar atenção. Aleluia, Jesus disse: sou eu. Aí Pedro disse: tu mandou eu ter contigo, andando por cima das águas. Observe, irmão, que Pedro não pediu para Jesus para ir flutuando, aleluia, para ir transportar. Ele disse: eu quero ir andando por cima das águas. Glória a Deus. Aleluia. O que Pedro estava tentando dizer para Jesus também é: eu quero mostrar para os meus companheiros, aleluia, que quando o Senhor quer, o Senhor vem andando por cima das águas. Quando o Senhor quer, aleluia, o Senhor faz como quer. Glória a E aí, por cima das águas, ele Glória disse: a Jesus. Aleluia, meu Deus. e a Bíblia diz que Pedro, ele desce do barco e começa a andar. Aleluia, meu Deus. Glória que Pedro esqueceu de olhar para Jesus, olhou para a tempestade, porque muitas vezes, aleluia, a gente precisa tomar uma lição, aleluia, de tudo isso, que quando a tempestade vem, a gente tem que continuar olhando para Jesus. A tempestade é só tempestade, aleluia. Que vale é quem está na sua frente, aleluia, quem está me esperando, é quem está nos chamando, aleluia, quem disse bem. Então Pedro, ele também era um homem de muita fé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pedro, ele viu Jesus na transfiguração. Observe que quando Jesus ele vai para o monte, ele leva somente alguns discípulos, mas leva Pedro com ele. E Pedro fez Jesus se transfigurar. Pedro fez Jesus se transportar. E a Bíblia diz que quando ele olha, observe que ele vê Elias e vê Moisés. Aleluia. Aí quando Jesus desce, irmãos, veja o que estava no coração de Pedro. O desejo no coração de Pedro: Jesus, bom seria que a gente ficasse aqui. Manda fazer uma tenda para aqui, uma tenda para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar aqui. Aleluia, que aqui é bom. Aqui a gente vê o céu. Aqui a gente vê a tua presença. Eita, Jesus. Eita, papai. Além de nos condenar Pedro, vamos ver as qualidades dele. Aleluia, Jesus. Ele teve altos e baixos, mas teve também as maravilhas de Jesus. Pedro esteve com Jesus na casa de Jairo. Observe que Jesus manda todo mundo ficar, mas Jesus leva Pedro com ele. E Pedro vê a filha de Jairo ressuscitada. Uma outra coisa que Pedro ele vê, Pedro tinha tanto interesse, irmãos, pela palavra, por ouvir Jesus falar, que quando Jesus ele está falando, Pedro é quem faz a pergunta a Jesus. Observe, Pedro, quem era Pedro? Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Veja a preocupação de Pedro. No meio do caminho eu vou magoar alguém, eu vou ferir alguém, mas Jesus, quando isso acontecer, quantas vezes eu devo perdoar essas pessoas? Jesus disse: Pedro, eu tenho que perdoar ele 7 vezes, não, 70 vezes 7, Pedro, no dia. Aleluia, Jesus. Eita Deus. Se era Pedro que alguém condenava, Eita, Jesus. Pedro, irmãos, Jesus, ele lavou os pés de Pedro. Oh, aleluia. Eu disse anteriormente que Pedro, ele tinha tanto interesse pela palavra,
Pedro também tinha interesse pelas multidões. Uma vez Jesus estava dando uma palavra em um discurso de Jesus, eu acho que era feito o meu, que o pessoal não gosta muito. Disse que estava bem duro. O pessoal começou indo embora. Aí Pedro foi dando para Jesus, maneira aqui. A palavra está muito dura. O povo está indo embora. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se tu quiser ir, tu vai. E aí ele diz: onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Somente tu tem palavra de vida eterna. Aleluia, somente tu tem palavra boa. Aleluia, a palavra que dói, mas a palavra boa. Então Pedro entendia que as palavras de Jesus, aleluia, era a palavra de vida eterna. Era a palavra que mudava. Era a palavra que preparava. Era a palavra que levava as pessoas, aleluia, para perto de Deus. Pedro entendia isso. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Pedro, irmãos, foi com Jesus ao Getsemane. O momento mais difícil da vida de Jesus, quem estava com Jesus era Pedro. Aleluia, glória a Deus. Então não despreze aqueles que estão sempre buscando a Deus. Estão sempre na vontade de Deus, muitas vezes falhando, aleluia, muitas vezes se atravessando, muitas vezes fazendo coisa que não é para fazer, aleluia, mas estar ali. E quando Pedro, irmãos, quando Pedro falhou tentando acertar. Glória a Deus. Quando Jesus disse que ia ser preso, Pedro disse: jamais, não diga isso, para trás de mim, Satanás. Mas Pedro estava tentando defender, Pedro estava dizendo que não ia acontecer. Aquele período da morte de Jesus, Pedro estava lá no Getsemane. Pedro teve um momento de carnalidade dele. Teve. Mas tem uma outra ação de Pedro, irmãos, que é muito linda. É quando vão prender Jesus. Pedro pega a espada para matar um soldado, ou seja, ele estava disposto a tudo ali por Jesus. Mas teve o seu momento difícil da vida. Aleluia. Foi quando negou Jesus. E a gente olha para essa situação de Pedro e vê como ela foi dolorosa. Porque estar com Jesus é uma coisa, estar sem Jesus é outra. Naquele momento em que Pedro ele nega Jesus, ele estava só. Jesus já estava entregue, Jesus já estava preso. Pedro agora não tinha mais ninguém por ele. E quando alguém diz a Pedro que Pedro era um dos que estavam com Jesus, a Bíblia diz que ele negou e até amaldiçoou. E o galo cantou 3 vezes. Marcos Antônio tem um hino que diz que cada vez que o galo cantava, Pedro sofria. Eu fico imaginando, irmãos, os 3 dias em que Jesus passou na sepultura, como foi difícil para Pedro. Uma vez eu pregando sobre isso, eu disse que eu acho que Pedro não podia ver um galo cantar mais não. O galo cantava, eu podia matar ele. Porque toda vez que o galo cantava, irmãos, era uma flechada no coração de Pedro. Neguia mesmo. E agora? E a palavra de Deus, ela nos diz que quando Pedro nega Jesus, que Jesus morre, para Pedro acabou tudo ali. Pedro, ele vai, volta para pescar. E não foi somente Pedro, todos desistiram. 2 foram de volta para Emaús, os outros foram pescar, ou seja, tudo acabou.
Mas a preocupação de Jesus era Pedro. Eu disse aqui aos irmãos que se Judas tivesse esperado ele ressuscitar, Jesus tinha perdoado Judas também. E eu não sei o que passou na cabeça de Pedro durante esses 3 dias. Aleluia! Talvez Pedro ouviu que Judas se enforcou, que Judas se jogou no penhasco, e quem sabe o Pedro também não teve vontade de fazer isso. Quem sabe os momentos difíceis que Pedro passou durante esses 3 dias. Aleluia! Glória a Deus! Aí a gente vai na preocupação de Jesus com Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, Jesus diz às mulheres: olhe, vá lá e avise aos meus discípulos, mas também avise a Pedro. Diga a Pedro que eu quero falar com ele. Aleluia! Diga a Pedro que eu não desisto. Aleluia! Diga a Pedro que ele é importante para mim. Diga a Pedro que eu quero ele no grupo. Diga a Pedro que eu tenho propósito com ele, porque Deus ele não desiste. Aleluia! Glória a Deus! E Pedro é um exemplo de que Deus ele não desiste. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele vai visitar os discípulos, e quando chega lá Jesus procura Pedro. Pedro não está no grupo. Aleluia! Glória a Deus! Mas Jesus desistiu? Não. Porque ele não desiste do vaso. Ele não desiste do vaso. Eu não estou falando do vaso. Eu estou falando do vaso. Ele não desiste do vaso. Ele não vai desistir de você. Talvez você pense: para mim tudo acabou. Para mim não tem mais jeito. Mas nesta noite ele diz: eu não desisto de você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Eu não desisto de você. Talvez para alguém você não tenha valor. Talvez para alguém você não signifique nada. Mas para Deus você significa muito. Aleluia, Jesus! Porque Jesus dá esse exemplo. Aí Jesus, irmãos, foi lá no templo 2 vezes, nada de beber. Aí Jesus diz: já sei onde é que eu encontro ele. Eu vou encontrar ele onde eu encontrei da primeira vez. Porque muitas vezes os problemas, muitas vezes as tristezas fazem a gente voltar para pescar. Tem muitos crentes, irmãos, que pegaram as suas redes e foram novamente para as pescas. Tem muitos crentes tristes. Tem muitos crentes que estão em casa detidos. Isso é a situação de Pedro, é voltar para a sua vida normal, se esquecer e se entristecer, porque alguém, aleluia, que olha atravessado, porque alguém olha para você direito. Mas Jesus, ele olha para você com bons olhos. Aí a Bíblia diz que Jesus foi lá onde Pedro estava. Diz que Pedro estava lá pescando. Aí Jesus olha para ele: vocês têm alguma coisa para comer? Aí ele diz: aí passou a noite todinha aqui no perdão deles, lança a rede para a direita. Aí diz que quando lançaram a rede, os que foram puxar, a rede estava pesada. Aleluia! Agora veja o homem que negou Jesus. Veja o homem que tinha desistido. Quando Jesus procura ele, aleluia, que alguém olha e diz: Pedro, é o mestre. Aí a gente se joga na água e corre ao encontro de Jesus. Alguém diz que Pedro, aleluia, pulou dentro d'água para se esconder porque estava nu. Não, porque ele se dividiu. Ele se dividiu. Então ele se joga nas águas para ir ao encontro de Jesus, porque ele disse: ele não desistiu de mim. Aleluia, ele não me abandonou. Ele veio ao meu encontro. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro de Pedro. Aleluia! E quando chega lá, que Jesus, eles chegam lá
na beira da praia, não estavam longe, irmãos. A Bíblia diz que estavam cerca de 200 côvados, que é cerca de 100 metros, ou 95 a 100 metros de distância. Aí diz que quando ele chega, Jesus tinha preparado para ele peixe, pão na brasa. Chegaram lá, Jesus tinha preparado, estava na brasinha acesa, tinha peixe e tinha pão. E a Bíblia diz que eles comeram, e após comer, aí Jesus chama Pedro. Mas Jesus não chama Pedro, Jesus chama Simão. Sabe o que Jesus estava dizendo a Pedro? Quando eu te encontrei, tu era Simão. Aleluia, Jesus, glória. Mas eu tenho um negócio na tua vida. Eu tenho algo grande para ti. Eu não desisti de você porque você é importante para mim. Aí a gente sai ele, tu me amas? Irmãos, eu amo Jesus por causa disso, porque diante dos discípulos, Pedro estava reprovado. Você está pensando que alguém estava interessado em Pedro, né? Aí Jesus olha para Pedro e Pedro, tu me ama mais do que todos eles aí? Porque, irmão, fala agora está bacana. Você está pensando que falam, o que criticam aí fora, não, é porque eles estão pondo dúvida do teu ministério, do teu chamado. Mas Jesus te honra na frente de todos eles. Aleluia, glória. Os que falam, Jesus te honra. Pedro me ama mais do que todos eles. Aí Pedro disse, eu te amo. Aí Jesus diz, apacenta os meus cordeiros, ou cordeirinhos. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, ou melhor, Simão, tu me amas mais do que esses que estão aí? Aí ele diz, te amo. Aí Jesus já muda. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Aí a terceira vez que Jesus pergunta, a Bíblia diz que Pedro fica triste. Sabe por que foi que Pedro ficou triste, irmãos? Porque Pedro lembrou que negou a ele 3 vezes. Porque se não precisou dizer a Pedro, tu negou não. Jesus estava querendo que Pedro se arrependesse, que Pedro confirmasse diante de tudo o amor dele. Aí Pedro olhou e disse, Jesus não sabe que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então alguém pode falar de você, alguém pode dizer o que quiser dizer de você, mas o importante é que ele não desiste de você e ele te conhece. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus essa noite por esse trabalho, por essa noite. Nós ainda vamos provar ali as roupas, a farda. Vamos ficar de pé, vamos orar aqui. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, porque em meio, ó Deus, a tantas coisas, o Senhor nunca existe, ó Deus, de nós. Em meio, ó Deus, a tantas lutas, o Senhor nunca existe, aleluia, do barro, do vaso, aleluia, o Senhor não vai desistir do teu servo, da tua serva, o Senhor vai continuar enchendo, o Senhor vai continuar derramando a tua graça, o Senhor vai continuar operando, porque o Senhor é grande. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus, por tudo nesta noite, em nome de Jesus, o teu Filho, hoje e sempre. Amém. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para como sempre todos diz. Amém. Em paz também me deitarei e dormirei, porque o Senhor me fará habitar em segurança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia, vai em paz para cada em nome de Deus.